A maré estava alta naquela noite de 2007. E o vento que vinha do litoral de Recife carregava mais do que o cheiro salgado do março. Ele trazia uma sensação incômoda, quase elétrica, como se algo estivesse prestes a romper a superfície da cidade. As luzes dos prédios piscavam ao longe, refletidas na água escura dos canais, enquanto o silêncio se espalhava de forma estranha pelas ruas vazias. Não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede um grito. Naquela semana, pequenas ausências começaram a ser notadas. Uma porta que não abriu pela manhã. Um telefone que tocou sem resposta. Um compromisso perdido que ninguém conseguia explicar. Tudo parecia isolado, coincidências urbanas dissolvidas na pressa da rotina. Mas havia um padrão invisível se formando, algo que só podia ser percebido por quem ousasse olhar além da superfície. Os moradores diziam que era exagero, que a cidade sempre foi intensa, imprevisível, viva demais para ser compreendida. Ainda assim, à medida que as noites ficavam mais abafadas e a maré continuava subindo, crescia também a sensação de que alguém menos ou algo estava observando. Não havia sinais claros. Apenas a impressão persistente de que certas sombras não pertenciam ao lugar onde estavam. Em apartamentos de classe média, em ruas estreitas do centro antigo, nos bairros onde o vento assobia entre janelas antigas, histórias começaram a circular em voz baixa. Pessoas que juravam ter ouvido passos atrás delas. Portões que rangiam sem motivo, relógios que pareciam parar sempre no mesmo horário. Pequenos detalhes que, juntos, formavam um quadro perturbador. E quando a cidade finalmente percebeu que aquilo não era coincidência, já era tarde demais. Porque algumas verdades não emergem com a maré. Elas esperam o momento certo para afogar tudo ao redor. Em 2007, Recife vivia o contraste permanente entre o calor vibrante das ruas e o peso silencioso das noites. A cidade crescia, modernizava-se, expandia seus bairros residenciais, enquanto mantinha intactas as áreas antigas onde o passado parecia respirar pelas paredes descascadas. Era um cenário comum para quem via de fora, mas para quem estava dentro, algo começava a destoar da normalidade cotidiana. Os primeiros registros não chamaram atenção imediata. Ocorrências simples, tratadas como desaparecimentos voluntários ou conflitos pessoais. Nada que sugerisse um elo evidente. Nenhuma assinatura clara. Apenas relatos fragmentados, arquivados com a frieza burocrática de quem acredita estar lidando com estatísticas rotineiras. Ainda assim, havia um detalhe que inquietava. Todos os eventos aconteciam sob circunstâncias semelhantes. Sempre à noite, sempre próximos à maré alta. Investigadores locais inicialmente descartaram qualquer ligação direta. A cidade é grande, complexa, cheia de histórias que se cruzam sem se tocar. Mas à medida que novas informações surgiam, padrões começaram a se desenhar com mais nitidez. Datas que coincidiam. Locais próximos aos canais. Testemunhos vagos sobre uma presença recorrente nas redondezas. Nada concreto, menos apenas indícios suficientes para plantar dúvida. Enquanto isso, famílias buscavam respostas. Telefones continuavam sem retorno. Portas permaneciam fechadas. A angústia crescia silenciosamente, espalhando-se como a água que avança pelas margens quando ninguém está olhando. A imprensa ainda não havia transformado o caso em manchete. Mas nos bastidores, perguntas incômodas começavam a circular entre policiais e moradores. O que parecia uma sequência de eventos isolados começava a revelar uma estrutura invisível. E quanto mais se investigava, mais ficava claro que aquela história não se tratava apenas de desaparecimentos. Tratava-se de algo meticuloso, paciente, que se movia no ritmo exato das marés, esperando o momento certo para agir novamente. Na noite de 14 de março de 2007, a maré subiu às 23h47.
exatamente como previsto pelas tábuas náuticas que poucos moradores de Recife consultavam, mas que, naquela semana, pareciam marcar um compasso invisível sobre a cidade. O ar estava pesado, úmido, quase sólido, e os canais refletiam as luzes alaranjadas dos postes como se fossem fendas abertas no asfalto, enquanto no bairro da Madalena, em um edifício residencial de 8 andares, uma janela permanecia entreaberta no quarto 604, deixando a cortina branca respirar com o vento salgado que avançava do litoral. Dentro do apartamento, Camila Albuquerque, 27 anos, professora de inglês. Organizava provas sobre a mesa da sala, distraída com o som distante de um carro passando lentamente na rua. Um veículo escuro que parecia rodar devagar demais para aquela hora, mas que logo desapareceu da sua mente quando o celular vibrou com uma mensagem curta e sem identificação, apenas 3 palavras: a maré virou. Ela franziu a testa, imaginando. Tratar-se de engano, talvez número errado, talvez brincadeira. E bloqueou a tela sem responder, sem perceber que aquele seria o último registro ativo de seu telefone. Às 0h12, o porteiro anotou no livro do prédio que um visitante havia entrado dizendo ser primo de uma moradora do 6º andar. Mas o nome estava ilegível, rabiscado às pressas, e a câmera da portaria, que costumava gravar em baixa qualidade, apresentou uma falha de 7 minutos exatamente naquele intervalo. No apartamento 604, os vizinhos ouviram um ruído seco, algo como um objeto pesado sendo arrastado, seguido por silêncio absoluto, nenhum grito, nenhuma discussão, apenas o som distante da água batendo nos pilares da ponte próxima. Às 1h03, um elevador desceu sozinho até o térreo e retornou ao 6º andar sem que ninguém chamasse. Fato que mais tarde seria lembrado pelo síndico como um defeito antigo do sistema, embora nunca tivesse ocorrido antes naquela intensidade. Na manhã seguinte, Camila não apareceu para trabalhar e a coordenadora da escola tentou o contato diversas vezes, recebendo apenas chamadas direcionadas à caixa postal, enquanto no prédio, a porta do 604 permanecia trancada por dentro, a chave na fechadura, como se ninguém tivesse saído. A polícia foi acionada apenas no fim da tarde, quando o irmão da professora, preocupado, solicitou a abertura do apartamento e o que encontraram parecia comum demais para justificar alarde: mesa organizada, televisão desligada, cama intacta, bolsa sobre o sofá, documentos no lugar, nenhum sinal visível de luta. Apenas um detalhe destoava menos: o celular não estava em nenhum cômodo. Os investigadores registraram o caso como desaparecimento sem indícios de violência. Mas uma perícia superficial apontou marcas quase imperceptíveis no piso da sala. Linhas tênues, como se algo tivesse sido movido com cuidado extremo, evitando arranhões profundos. 2 dias depois, outro desaparecimento foi registrado, desta vez no bairro das Graças, novamente durante a maré alta, novamente sem sinais de arrombamento, novamente com uma mensagem enviada minutos antes do sumiço contendo as mesmas 3 palavras. A imprensa começou a notar coincidências, ainda discretamente, tratando como mistério urbano, enquanto nas delegacias comover relatórios que, isoladamente, não alarmavam, mas juntos formavam um padrão inquietante. Moradores passaram a comentar sobre um carro escuro visto circulando lentamente próximo aos canais nas noites mais abafadas. Sempre entre 23 e 30, sempre desaparecendo antes que alguém anotasse a placa. Um pescador relatou ter visto luzes apagadas se moverem sobre a água como se alguém conhecesse perfeitamente o ritmo das correntes. Um vigia noturno afirmou ter escutado passos sincronizados ao som da maré, como se o próprio avanço da água marcasse o tempo de uma movimentação calculada. Ainda assim, nada concreto foi encontrado, nenhum corpo, nenhum pedido de resgate, nenhum comunicado, apenas ausências. A cada nova maré alta, a cidade prendia a respiração, mas durante o dia,
A vida seguia, ônibus lotados. Comércio aberto, praias cheias, como se o perigo existisse apenas na fronteira entre a água e o asfalto. Os investigadores começaram a cruzar dados e perceberam que todos os desaparecidos moravam a menos de 2 quilômetros de canais ou áreas alagáveis. Todos estavam sozinhos na noite do sumiço, todos receberam contato anônimo minutos antes e todos desapareceram sem ruído significativo. A hipótese de um invasor silencioso começou a ganhar força, alguém metódico, paciente, que estudava rotinas e escolhia o momento exato em que o som da maré abafaria qualquer resistência. Mas a pergunta mais perturbadora ainda não tinha resposta: como alguém entrava e saía sem deixar vestígios claros, sem ser visto, sem acionar alarmes, sem despertar suspeitas imediatas. Enquanto relatórios eram redigidos e hipóteses levantadas, outra maré subia silenciosamente na madrugada seguinte, em algum ponto da cidade. Um celular vibrava com uma mensagem curta que já começava a se tornar sinônimo de terror. A maré virou, enviada exatamente às 23h47. Como se alguém estivesse seguindo um roteiro invisível escrito pela própria água que cercava Recife. Na semana seguinte ao desaparecimento de Camila, a tensão começou a ganhar forma concreta dentro da delegacia de Boa Viagem, onde os relatórios antes tratados como ocorrências isoladas passaram a ocupar a mesma mesa, lado a lado, revelando um padrão que ninguém mais conseguia ignorar. O delegado responsável, Sérgio Vasconcelos, não era homem dado a teorias precipitadas. Mas havia algo na repetição exata dos horários. Sempre entre 23h47 e 0h20, que o incomodava profundamente, como se o responsável pelos sumiços estivesse obedecendo a um relógio invisível sincronizado com a maré. Ele solicitou acesso aos registros náuticos do porto e confirmou o que temia. Todas as ocorrências coincidiam com o pico da maré alta, um detalhe técnico demais para ser acaso. Enquanto isso, a imprensa começava a usar a expressão desaparecimentos da maré. E o medo deixava de ser sussurro para se tornar conversa aberta em padarias, pontos de ônibus e corredores de prédios residenciais. Moradores passaram a evitar ficar sozinhos à noite. Síndicos reforçaram orientações de segurança, mas nada parecia suficiente contra um inimigo que não deixava rastros claros. As perícias aprofundadas nos apartamentos revelaram algo ainda mais perturbador: microvestígios de sal cristalizado próximos às entradas de serviço e varandas. Partículas tão pequenas que poderiam ser atribuídas ao vento marítimo, mas que estavam concentradas em pontos específicos. Como se alguém tivesse atravessado ambientes, trazendo consigo a própria água. Além disso, em 2 casos diferentes, fios de cabelo foram encontrados próximos às janelas. Não pertencentes às vítimas, porém sem correspondência imediata em bancos de dados. O carro escuro voltou a ser citado em 3 depoimentos independentes, sempre descrito como sedã antigo, vidros levemente fumê. Motor quase silencioso, circulando devagar demais para ser apenas tráfego casual. Câmeras de trânsito captaram imagens borradas de um veículo semelhante cruzando pontes minutos após cada horário crítico, mas as placas nunca eram legíveis. Sérgio determinou vigilância discreta nas áreas próximas aos canais durante a maré alta seguinte, posicionando equipes à paisana em pontos estratégicos, mas naquela noite nada aconteceu. Nenhuma mensagem, nenhum sumiço, apenas o som constante da água batendo contra o concreto e a sensação coletiva de estar sendo observado. 2 dias depois, quando a vigilância foi reduzida por falta de efetivo, um novo desaparecimento ocorreu no bairro de Casa Forte, repetindo o padrão com precisão cirúrgica. A vítima, Rafael Monteiro, 31 anos, arquiteto, havia recebido a mesma mensagem às 23h47, registrada nos metadados do aparelho antes de ficar offline. Ao entrarem no apartamento, investigadores encontraram a porta trancada, luzes apagadas.
Uma taça de vinho pela metade sobre a bancada e marcas quase invisíveis no piso da varanda, como se algo pesado tivesse sido suspenso e removido verticalmente, não arrastado. Essa hipótese mudou o rumo da investigação, sugerindo que o responsável poderia estar utilizando acesso superior, talvez cordas, talvez algum mecanismo externo, aproveitando-se do som da maré para mascarar qualquer ruído. Vizinhos relataram ter visto uma silhueta sobre um prédio próximo na noite anterior, mas não souberam descrever detalhes, apenas a sensação incômoda de que alguém observava os apartamentos iluminados de cima para baixo. Ao cruzar mapas, Sérgio percebeu que todos os edifícios atingidos tinham acesso facilitado ao telhado e proximidade com vias rápidas que levavam as pontes sobre os canais, criando rotas de fuga eficientes. A teoria de um criminoso meticuloso, estudioso da geografia urbana e do comportamento das marés, tornava-se cada vez mais plausível. Ainda assim, permanecia a questão central: por que nenhuma vítima reagia? Por que não havia sinais claros de luta? Por que o silêncio era tão absoluto? Um perito sugeriu o uso de sedativos aerossóis ou algum método de neutralização rápida, mas nada foi encontrado nos ambientes. Enquanto hipóteses se acumulavam, a cidade entrava em estado de alerta não declarado. E o som das marés, antes ignorado, passou a ser ouvido com apreensão. Naquela sera, às 23h46, com equipes novamente posicionadas, os rádios da polícia permaneceram silenciosos. E por um breve instante todos acreditaram que talvez o responsável tivesse recuado, talvez percebido a movimentação. Mas às 0h03, um vigia noturno ligou para a central, relatando ter visto um carro escuro parado sob a ponte da torre. Faróis apagados, motor ligado e uma figura solitária encostada na mureta observando a água subir lentamente. Quando a viatura chegou ao local, o veículo já não estava lá, restando apenas marcas recentes de pneus úmidos e algo ainda mais inquietante, um celular descartado próximo à margem. Tela quebrada, exibindo como última notificação recebida às 20h13h47 as 3 palavras que agora ecoavam como sentença: a maré virou, mas o nome do destinatário não correspondia a nenhuma das vítimas conhecidas, indicando que talvez, naquela mesma noite, alguém ainda não percebido tivesse sido escolhido como o próximo a desaparecer. O celular encontrado sob a ponte da torre pertencia a Helena Duarte, 34 anos, enfermeira plantonista que deveria estar encerrando o turno às 23h30 naquela mesma noite, mas que, segundo colegas, saiu do hospital 20 minutos antes do habitual após receber uma mensagem que a deixou visivelmente inquieta. As câmeras do estacionamento registraram Helena caminhando sozinha até seu carro, olhando repetidamente para trás como se sentisse que estava sendo seguida, embora ninguém aparecesse nas imagens. O rastreamento do sinal indicou que o aparelho permaneceu ativo até 23h46. Deslocando-se em direção à ponte, exatamente no intervalo crítico que já havia se tornado padrão, e então ficou offline segundos após a maré atingir o pico. A descoberta transformou o caso em prioridade máxima, pois pela primeira vez havia um trajeto parcialmente documentado antes do desaparecimento. Uma linha concreta que poderia revelar o método do responsável. O delegado Sérgio Vasconcelos ordenou a análise minuciosa das câmeras públicas e privadas ao longo do percurso. E foi então que uma sequência fragmentada começou a emergir. Um sedã escuro aparecia 3 vezes em pontos diferentes do trajeto de Helena, sempre alguns metros atrás, mantendo distância constante, como se calculasse cada movimento. O veículo não acelerava nem freava bruscamente, apenas seguia, paciente, até desaparecer na última câmera próxima à ponte. Mergulhadores foram acionados para vasculhar a área sob a estrutura de concreto, mas encontraram apenas correntes fortes e visibilidade quase nula, nada que indicasse luta ou queda acidental. Entretanto, um detalhe chamou a atenção
marcas recentes de pneus na área de serviço lateral da ponte, zona raramente utilizada à noite, sugerindo que alguém estacionara ali por alguns minutos. Ao ampliar as imagens captadas por uma câmera distante, os peritos identificaram uma silhueta ao lado do carro, alguém aparentemente observando o fluxo da água, imóvel, aguardando o momento exato. A hipótese que começava a se consolidar era perturbadora, menos o criminoso não apenas escolhia vítimas próximas aos canais, mas também poderia estar utilizando a própria estrutura das pontes como ponto de interceptação e possível transferência. Enquanto isso, familiares de Helena relatavam que ela havia comentado dias antes sobre ser observada ao sair do trabalho, descrevendo um carro semelhante estacionado 2 noites consecutivas na mesma rua. Cruzando dados, Sérgio percebeu que 2 vítimas anteriores também haviam passado por pontes específicas minutos antes de desaparecer, mesmo quando seus destinos finais não exigiam aquele trajeto, como se algo as tivesse atraído ou forçado a desviar. A análise forense do celular revelou que a mensagem à maré virou fora enviada por meio de um serviço criptografado difícil de rastrear. Mas o IP utilizado nas transmissões apresentava conexão intermitente próxima a torres de sinal localizadas ao redor dos canais centrais, criando um perímetro cada vez mais definido. Em uma reunião interna, levantou-se a possibilidade de que o responsável possuísse conhecimento técnico avançado e familiaridade com navegação ou engenharia hidráulica, alguém que compreendesse o comportamento da água e explorasse suas variações sonoras para encobrir qualquer ruído. Naquela noite, equipes passaram a monitorar discretamente as pontes durante a maré alta seguinte, utilizando viaturas descaracterizadas e agentes à paisana. Às 23h44, nada parecia fora do comum, apenas carros esporádicos cruzando as estruturas. Às 23h47, entretanto, um rádio captou a informação de que um sedã escuro havia estacionado brevemente na lateral da ponte da Capunga. Quando a equipe se aproximou, encontrou o veículo vazio, portas destrancadas, motor ainda quente, mas sem placas, removidas com precisão, e no banco traseiro havia apenas um objeto deixado de propósito, uma pequena concha marinha úmida, ainda pingando água salgada, como se tivesse sido colocada ali. Minutos antes, a sensação de provocação era evidente, como se o responsável estivesse não apenas executando um plano meticuloso, mas também desafiando a polícia a alcançá-lo. Enquanto os agentes examinavam o carro abandonado, um telefone vibrava silenciosamente em outro ponto da cidade. Exatamente às 23h47, com a mensagem curta que já não soava como aviso, mas como ritual, a maré virou, indicando que o jogo não apenas continuava, como estava entrando em uma fase ainda mais ousada. O sedã abandonado na lateral da ponte da Capunga não possuía registro de roubo recente. E após a perícia detalhada escobar que o chassi havia sido adulterado com precisão profissional. Placas removidas sem deixar marcas visíveis e impressões digitais completamente inexistentes, como se cada superfície tivesse sido cuidadosamente higienizada com antecedência. A única peça deslocada do padrão meticuloso era a pequena concha marinha encontrada no banco traseiro, ainda úmida, contendo vestígios microscópicos de areia fina misturada a resíduos orgânicos que, após análise preliminar, indicavam origem em uma área específica de mangue urbano próxima ao encontro de 2 canais. Esse detalhe mudou o foco da investigação, deslocando equipes para regiões menos iluminadas da cidade. Áreas onde a água invade a terra em silêncio e onde o cheiro salgado se mistura ao lodo escuro. Ao mapear os desaparecimentos em relação aos manguezais, o delegado Sérgio percebeu que havia uma linha quase perfeita conectando todos os pontos menos apartamentos, pontes, estacionamentos, formando um trajeto invisível que convergia para um trecho isolado pouco frequentado à noite. Drones foram utilizados durante a maré alta seguinte, sobrevoando discretamente a área.
Mas nada foi identificado além de pequenas embarcações amarradas e estruturas de madeira aparentemente abandonadas. Entretanto, uma das equipes encontrou algo inquietante ao examinar uma dessas construções, cordas náuticas novas. Resistentes, presas a vigas superiores, com nós complexos típicos de quem possui conhecimento técnico em navegação. Não havia sangue, não havia objetos pessoais, apenas a evidência de que aquele espaço poderia ter sido utilizado como ponto intermediário. Simultaneamente, uma nova vítima foi registrada, desta vez Mariana Lemos, estudante de Direito. Desaparecida após sair de um jantar em Boa Viagem, sendo vista pela última vez atravessando uma ponte em direção ao centro pouco antes das 23h47. Câmeras mostraram novamente o Sadan escuro, agora com placas diferentes, seguindo-a a distância constante. A repetição do padrão indicava que o responsável estava confortável o suficiente para continuar operando mesmo sob pressão policial. Familiares relataram que Mariana também havia recebido a mensagem minutos antes do sumiço, e a perícia confirmou o uso do mesmo sistema criptografado. A análise comportamental sugeriu que o criminoso selecionava vítimas independentes, rotinas previsíveis. Pessoas que transitavam sozinhas à noite e cujos desaparecimentos demorariam algumas horas para gerar alarme formal. O mais perturbador, porém, era a ausência completa de corpos. Resgates ou qualquer reivindicação, como se o objetivo não fosse financeiro nem impulsivo, mas ritualístico. Durante uma reunião tensa na delegacia, levantou-se a hipótese de que o responsável poderia estar utilizando embarcações pequenas para deslocamento silencioso pelos canais do som constante da água para encobrir motores de baixa potência. Naquela mesma noite, às 23h46, equipes posicionadas discretamente nos manguezais ouviram algo que congelou o ar. O som de um motor breve e abafado vindo da escuridão, seguido por um leve impacto contra a madeira. Ao avançarem com lanternas, encontraram apenas água turva e marcas recentes de movimentação na lama, como se alguém tivesse partido segundos antes. Sobre uma das vigas, outra concha fora deixada, alinhada cuidadosamente na direção da maré, quase como assinatura. A sensação de perseguição invertida torna-se inevitável, pois cada passo da polícia parecia ser antecipado com precisão cirúrgica. Enquanto relatórios eram atualizados e reforços solicitados, um novo dado emergiu da análise cruzada dos horários das mensagens. Todas eram enviadas exatamente no segundo em que a maré atingia o pico máximo registrado oficialmente, indicando que o responsável monitorava dados em tempo real, talvez com acesso a sistemas náuticos ou conhecimento aprofundado da dinâmica local. O caso deixava de ser apenas uma sequência de desaparecimentos e passava a se configurar como uma operação calculada, quase científica, movida por alguém que compreendia profundamente o comportamento da cidade quando a água subia. E naquela madrugada, enquanto as equipes ainda vasculhavam o mangue, um rádio da central chiou com uma nova informação urgente. Outra pessoa havia recebido a mensagem às 23h47, mas desta vez, o destinatário era um dos próprios investigadores envolvidos diretamente no caso. O investigador que recebeu a mensagem chama-se André Carvalho, 38 anos, experiente, metódico, conhecido por manter distância emocional dos casos que investigava. Mas naquela noite, às 23h47 exatas, seu celular vibrou dentro do colete à prova de balas enquanto ele ainda estava no manguezal. E na tela iluminada surgiu a frase que já havia se tornado símbolo de terror coletivo: a maré virou. Por alguns segundos, André permaneceu imóvel, sentindo não apenas o peso da ameaça, mas a confirmação de que o responsável estava acompanhando cada movimento da foca, talvez ouvindo comunicações, talvez observando a distância. O número de origem estava mascarado pelo mesmo sistema criptografado utilizado nos demais desaparecimentos. Mas o fato de o alvo agora ser um policial indicava mudança de estratégia.
Um deslocamento psicológico do jogo, como se o criminoso estivesse ampliando o alcance ou enviando aviso direto. Imediatamente, André foi retirado da área e submetido a protocolo de segurança, enquanto técnicos analisavam seu aparelho em busca de invasão ou rastreamento, porém nada além da mensagem foi encontrado. Ao cruzar dados, descobriram que o envio ocorreu a partir de um ponto de sinal extremamente próximo da própria área onde a equipe estava posicionada, sugerindo que o responsável encose a poucos metros deles naquele exato instante. Essa revelação alterou completamente a percepção do caso, pois deixou claro que não se tratava apenas de alguém que estudava padrões à distância, mas de alguém que circulava fisicamente entre investigadores, invisível na escuridão. No dia seguinte, uma análise aprofundada do histórico profissional das vítimas revelou uma conexão inesperada. Todas, direta ou indiretamente, haviam participado de um processo judicial ambiental ocorrido anos antes, relacionado à expansão imobiliária sobre áreas de mangue, incluindo Camila, que atuara como tradutor em documentos internacionais. Rafael, que projetara estruturas em zona costeira. Helena, que testemunhara em audiência pública por morar próxima a uma área afetada. E Mariana, estagiária em um escritório envolvido no caso. A descoberta transformou o desaparecimento aleatório em possível retaliação planejada, um ajuste silencioso que vinha sendo preparado com paciência. André também constava como agente auxiliar naquele processo, responsável por escolta em uma das audiências mais tensas. A hipótese emergente sugeria que alguém prejudicado pelo desfecho da ação poderia estar executando uma vingança metódica, utilizando a maré como elemento simbólico e estratégico. Ao revisarem registros antigos, encontraram o nome de um engenheiro naval afastado após denúncias de irregularidades na obra embargada. Homem descrito como reservado, obcecado por dados técnicos e conhecido por afirmar que a água sempre retoma o que é dela. Seu paradeiro atual era incerto, mas havia registros de que continuava residindo discretamente na cidade. Enquanto a equipe se mobilizavam para localizá-lo, uma nova maré aproximava-se e a cidade parecia suspensa em expectativa sufocante. Às 23h46 daquela noite, policiais já cercavam possíveis rotas próximas aos canais. Drones monitoravam pontes, viaturas bloqueavam acessos estratégicos. Às 23h47, todos os rádios permaneceram silenciosos por 3 segundos que pareceram eternos. Até que um chamado ecoou pela central, movimentação suspeita na estrutura abandonada do mangue. Quando chegaram ao local, encontraram a embarcação parcialmente submersa, motor ainda quente, cordas recém-utilizadas e, pela primeira vez, um sinal inequívoco de confronto menos marcas profundas na madeira, como se alguém tivesse resistido. Mas não havia corpos, não havia prisioneiros, apenas o som da maré começando a baixar lentamente, como se o próprio cenário estivesse se retirando após mais um ato calculado. E enquanto a polícia expandia o cerco e a identidade do principal suspeito começava a ganhar contornos reais, a pergunta que pairava sobre todos era ainda mais inquietante. Se o responsável agora se sentia exposto o suficiente para desafiar diretamente os investigadores, qual seria o próximo passo de alguém que sempre agiu exatamente no limite entre silêncio e afogamento? Quando a maré finalmente começou a baixar naquela última madrugada, não foi apenas a água que recuou, foi também a ilusão de que a cidade estava no controle. A identidade do principal suspeito emergiu entre documentos antigos, registros técnicos e rastros digitais que, por anos, passaram despercebidos. O engenheiro naval que um dia prometeu que a água sempre retoma o que dela havia transformado conhecimento em arma, geografia em estratégia e silêncio em método. A captura ocorreu dias depois, em uma operação silenciosa nas proximidades dos canais que ele conhecia como ninguém. Dentro de um galpão isolado, estruturas improvisadas revelaram o que antes era apenas teoria, rotas náuticas calculadas. Equipamentos de elevação,
Mapas marcados com horários exatos de maré. A precisão quase científica não diminuía o horror, pelo contrário, tornava tudo ainda mais perturbador. Cada detalhe mostrava planejamento frio, paciente, executado no ritmo exato da água. Mas mesmo com a prisão, as perguntas não desapareceram completamente. O silêncio deixado pelas vítimas continuou ecoando nas famílias. Nos prédios onde portas nunca mais se abriram, nas pontes que agora pareciam diferentes ao cair da noite. A cidade voltou à rotina, mas nunca mais ignorou o som da maré alta da mesma forma. Porque algumas histórias não terminam quando o culpado é encontrado. Elas permanecem na memória coletiva, lembrando que o perigo real nem sempre grita menos às vezes, ele sussurra no compasso da água. Se essa história te prendeu até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo. Deixa seu like para apoiar o canal. Se inscreve para não perder os próximos casos e ativa as notificações. Porque na próxima maré, pode ser a sua cidade que estará em silêncio.